o nosso ouvinte aqui, o Guarani foi atrás de um centroavante, fez uma consulta, um jogador que já fez muito sucesso no futebol. Se a gente lembrar das campanhas do Atlético Paranaense, né? O Ederson, atacante que estava no Fortaleza, está sem clube, porém as cifras assustaram o Bugre. Então, o centroavante que o Guarani supostamente procuraria, porque o presidente Ricardo Moisés disse em entrevista na semana passada que o elenco está fechado, só se aparecer alguma oportunidade, mas esse centroavante não será o Ederson, que também não é aquele jogador de presença diária, né? O Ederson é um jogador que se movimenta um pouco mais, mas não será ele pela questão financeira. João Carlos de Freitas, bom dia, João. Bom dia, Guarizo, bom dia, amigos da CBN. Bom, João, o problema é que o Guarani vai esbarrar sempre nisso, né? Tem um monte de jogador desempregado no mercado aí, mas infelizmente os times de Campinas, agora a gente está falando especificamente do Guarani, não conseguem ter um aporte financeiro para trazer um jogador que talvez nem seja de um nível altíssimo, mas o salário é de nível altíssimo e isso vai complicar para uma montagem de elenco e para reforçar para a Série B, João. O Guarani é o seguinte, cara, isso eu aprendi há anos atrás, né? Eu acho que é um beabá do mundo capitalista, né? O mercado é mágico, né? O mercado ele se encarrega de encaixar, de determinar. Eu acho que também muitos profissionais aí que estão sem clube e alguns deles aí por não compatibilizar, né, o que eles desejariam ganhar, porque todos nós queremos ganhar muito, né? Só achar quem pague. Então, esse é o grande problema. Eu estou dizendo assim, que os profissionais vão ter que se adequar, cara, né? E isso, Guari, já vem do ano passado, né? Na primeira pandemia. Os clubes passaram já o ano passado já foi um ano de dificuldades. Esse ano aqui em abril, provavelmente todos os balanços já estejam publicados. Se a gente for examinar balanço por balanço, eu acho que nós vamos contar nos dedos os clubes que tiveram superávit, né? A maioria teve problema aí com a sua receita, com as suas contas, né? E o Guarani não é de... Aliás, o Guarani é o seguinte, o Guarani há 20 anos que ele vem vivendo essa crise, né? Essa crise monumental. Então é um clube que certamente vai estar sempre com os pés no chão, a não ser que tem um dirigente maluco aí que fala, vamos endividar, vamos deixar, né? Assim mesmo você vê o que tem de ação aí pipocando, não são ações de grande monta, mas são ações aí que já estão pipocando contra o Guarani, mesmo depois de tudo que aconteceu. Então agora o Guarani está certo de colocar uma ordem nisso tudo. E o Ederson é o seguinte, ele é bom jogador, né? Mas ele é bom jogador. Não sei qual é o ajuste de mercado que ele vai se enquadrar. Não sei que você, de repente, pode se enquadrar aí até em um clube de Série A, de menor expressão, né? Ontem, por exemplo, eu estava vendo o Juventude. O Juventude com esse time, com o time que o Juventude montou, a base praticamente da Série B, o Juventude não tem nenhuma chance na Série A. Nenhuma chance. Então, ele vai ter que se adequar. Esse é um exemplo apenas, né? Então, vamos aguardar isso, né? Vamos aguardar. Os jogadores vão ter que, se quiserem trabalhar, vão ter que se adequar também, porque o mercado é isso, Guarizo, né? Não é só o Guarani, não. Todo mundo está com a pulga atrás da orelha, porque está tudo indefinido. E receita de futebol, todo mundo sabe, né? Ela vem da bilheteria, que não tem, ela vem do marketing, que fica comprometido dada essa situação, e ela vem da televisão. Se não tem jogo também, não tem receita, né? É verdade. Um abraço pro Wellington José dos Santos. Valeu, Elinho. Tá acompanhando a gente lá em Agudos. À tarde tem o arbitral, entre aspas, né? A reunião dos clubes da A3 com a Federação Paulista, agora pela manhã tá acontecendo de manhã. Sobre o incêndio lá em Paulínia, foi um vagão carregado com combustível nos arredores da Replan. Os bombeiros estão no local, Defesa Civil atuando junto à comunidade para verificar a possibilidade de risco. Outras informações a qualquer momento. E aí o Lauter de Campinas, ele fala do Bruno Nazário, que tá sem clube, né? Que não renovou com o Botafogo.
O Bruno Nazário, quando veio, João, rapidamente, antes da gente ir pro intervalo, quando ele veio, houve uma parceria, entre aspas, com o Hoffenheim, que pagava a maioria do salário do jogador, né? Então o Bruno Nazário, apesar de já ter passado pelo Guarani, ele também não está no padrão financeiro do clube, né? Nunca esteve. O Bruno Nazário só jogou no Guarani porque, à época, quem montou o time, quem estava à testa do futebol do Guarani era o Nenezinho. O Nenê se empenhou muito. O Guarani, não nos esqueçamos, Guarani, naquele momento, ele estava na Série A2, cara. Então ele precisaria sair da Série A2 para dar um pequeno salto. Só te cortando. Quando o Guarani foi campeão, ele não só saiu da A2, como ele conquistou de lambuja a Copa do Brasil, né? Foi o único momento nesses últimos anos aí que o Guarani disputou a Copa do Brasil. Por quê? Porque era um time de respeito, né? Que foi montado pelo Nenezinho. Então ele só jogava no Guarani porque o Nenê deixava, porque o Nenê queria. O Nenê que foi o mentor de tudo. Fora isso, não tem como o Bruno Nazário jogar nem no Guarani. O ano passado a Ponte também, não é hora da Ponte agora, mas a Ponte ficou assim, ó, pertinho. Mas não deu certo, né? Por quê? Porque é um jogador que está acima desses padrões, né? Bom, o América Mineiro já levou o Bruno Nazário. Só atualizando a informação, o Bruno Nazário chegou para disputar a Série A pelo América Mineiro. 11h47. Ele tá perdendo o Ademir, né, Guariz? Tá vindo pro Palmeiras, né? Então vai o Bruno para suprir essa ausência. Tá certo. 11h47, daqui a pouco notícia.